90,5. A rádio oficial da cidade, Mongaguá FM. Olá, meus amigos. Eu sou o professor Paulo Tavares e estarei todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, no programa Educação em Debate, com convidados especiais e vocês, na rádio Mongaguá FM 92.5, a nossa rádio. Nos assistam também pelo Facebook ao vivo, em live transmitida pela página oficial da rádio Mongaguá FM. Conto com a sua participação. Boa noite, amigos da Mongaguá FM, amigos do programa Educação em Debate. Hoje nós estamos aqui com mais um programa Educação em Debate. A convidada de hoje é a Elisane Lima. Diz que vai dar uma atrasadinha, daqui 10 minutinhos está chegando aí, mas enquanto isso a gente vai falando sobre o programa. Hoje tem sorteio de novo. Pessoal que comentar aí, na live tem sorteio. O sorteio hoje, a gente tem mais uma máscara aqui, ó, da Mongaguá FM 92.5. Semana passada quem foi o sortudo aí, o sorteado foi o Rogério de Almeida. Até entreguei para ele essa semana, depois vou colocar a fotinho da entrega. Ele já colocou lá no Face dele. Então nós temos essa máscara aqui. Vamos ter um brinde do Seu Jair. As professoras aí todas conhecem o Seu Jair, que vende livros, brinquedos pedagógicos, né? Ele está sempre auxiliando aí os professores nas escolas com seus materiais pedagógicos. E aí ele me mandou uma mensagem a semana passada, falou: Paulo, sorteia lá um brinde aí que eu vou dar um brinde para vocês sortearem no programa Educação em Debate. Aí eu falei: qual brinde? Ele falou: vou ver lá o brinde e vou dar um brinde para vocês. Mandei mensagem para ele hoje, não consegui falar com ele, mas tem um brinde aí que ele vai mandar, eu não sei qual é, mas assim, eu acho que vale a pena. Tudo que ele vende lá, tudo que ele fornece para os professores, né, para todo o pessoal que ele vende é de altíssima qualidade. Então, tem um brinde aí de Seu Jair e tem a máscara da Mongaguá FM para o pessoal que comentar na live de hoje. Hoje fiz questão de convidar a Elisa, porque teve aí a semana passada, teve a manifestação dos ambulantes e das mães também. As mães que estavam brigando lá, estavam na luta pelo kit de alimentos, né, pela cesta básica. E essa manifestação aí teve uma repercussão grande, né, até por questões de apontamentos que foram realizados em relação à manifestação, e teve essa repercussão. Conversando com as mães, conversando depois com o pessoal, né, com os ambulantes, a gente resolveu fazer esse programa para poder discernir algumas dúvidas, para poder trazer a Elisane, que é representante dos ambulantes, para falar sobre todo esse movimento, todo o movimento ambulante de Mongaguá. O que acontece não é de agora, ele já acontece, tem 12 anos, se não me engano, são 12 anos já que esse movimento vem atuando e vem trabalhando. Então, a Elisane vai falar sobre todo esse histórico aí do movimento, desde o início, né, até esse conflito atual aí. Reunião com o prefeito, manifestação, como que surgiu, né, todo esse contexto. Então, ela vai conversar com a gente sobre isso. E vai expor o seu lado, né, porque fica se falando, os ambulantes isso, os ambulantes aquilo, foi meia dúzia de gato pingado, foi pré-candidatos lá que estavam na manifestação, não foi uma manifestação legítima, né? Fizeram vários apontamentos aí, e hoje ela vai estar aqui para falar sobre tudo isso, falar sobre a questão do movimento ambulante e também sobre
outro tipo de trabalho dela, porque a Elisane também é professora, foi professora aqui no município, professora adjunto, né? E ela vai contar também mais um pouquinho aí sobre a questão da educação. Vamos falar de políticas públicas em relação aos ambulantes, em relação ao comércio, né? O que a prefeitura poderia fazer para melhorar a vida, né, desses trabalhadores. Vamos falar da administração atual, aí, como ela vê essa administração, como que ela, né, em comparação até outras, como que ela está vendo essa administração. Então, a gente vai conversar aí um pouco sobre cada situação. Vou aproveitar enquanto ela não chega, vamos colocar as dicas Ecofault. Serginho, dicas Ecofault para a gente, enquanto a Elisane está chegando aí. Olá, amigos! Sou a Ciris Bezerra, da ONG Ambiental Ecofault. Toda semana estarei com vocês dando dicas ecológicas e falando de sustentabilidade. Até a semana passada expliquei a vocês sobre resíduos, como separar, como destinar. Recapitulando, resíduos orgânicos, que são quase 60%, eles podem ser transformados em adubos. Resíduos recicláveis, que são quase 30%, 32%, eles são destinados às cooperativas de reciclagem que mandam os fabricantes que fazem novos produtos. E em torno de 10 a 12% os rejeitos, esses sim que não servem para nada, que devem ir para o aterro sanitário. Porém, na nossa região, na Baixada Santista, isso não aconteceu. Aconteceu de uma forma muito sutil, até o ponto que acumulou muito lixo no aterro sanitário em Santos. E aí, diante disso tudo, as prefeituras, no desespero, porque o aterro sanitário ia fechar, mas conseguiu uma ampliação lá, na CETESB, resolveram trazer um equipamento aí. Sabe qual é? Incineradora. Peraí, incinerar? Incinerar é queimar, é pegar o lixo que está lá no aterro sanitário, eles chamam de coprocessamento, quando você pega um lixo, quando você pega o material e transforma em energia. Existe até norma BNT falando sobre isso. Está tudo regulamentado. Porém, não é isso que nós queremos para a nossa vida. Não é isso que nós estamos plantando para vocês. Não é isso que nós estamos ensinando a vocês. Nós estamos ensinando a vocês a como separar, a promover a coleta seletiva, a ajudar as cooperativas, a compostar e vem com esse maquinário para botar tudo a perder que nós fizemos ao longo desses anos? Não precisamos incinerar. Nós precisamos melhorar a reciclagem, cada um de nós fazer a compostagem, cada um de nós fazer um papel de cidadão. Nós temos que garantir a qualidade de nossas vidas. Quando você incinera, você polui o ar, você traz furanos de dioxinas altamente letais à nossa vida. Isso é comprovado cientificamente, todos sabem. Qualquer um que digitar no Google vai ver quais são as consequências graves da incineração. Além de ser um equipamento caríssimo, que nós vamos ter que pagar do nosso bolso para manter esse equipamento funcionando. Porque se não tiver material seco, ele vai ter que usar combustível fóssil do petróleo para manter esse incinerador funcionando. Então não está adiantando. Você tem uma tecnologia, você polui o ar e você tem que bancar essa tecnologia, não é a solução. É aí que eu quero chegar. Reflitam, meus amigos. Eu peço a ajuda de vocês. Nós elaboramos uma petição pública, está no site da Ecofault, www.projetoecofault.org. Entre lá e assine lá. Nós somos contra a incineração. Porque nós temos que valorizar nossas vidas, nós temos que valorizar a compostagem e a reciclagem. E, principalmente, garantir a qualidade de vida das nossas futuras gerações. Nas próximas semanas eu vou falar sobre cada tecnologia sustentável, adequada para todos nós. Gratidão, um grande abraço! É isso aí, Cilis. A briga da Cilis agora, a luta dela é contra a incineração. Então, tem um processo tramitando aí para a instalação de uma incineradora em Santos. E essa incineradora ela vai prejudicar toda a Baixada Santista. Então, a briga da Cilis atualmente é contra a instalação dessa incineradora. No site da Ecofault tem lá, né, os links da petição pública e a gente pede para todos assinarem, porque não vai prejudicar só Santos. Vai prejudicar cidades vizinhas, até chegando no Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe. Então, a gente... Pode entrar, Elisa. Então, a gente pede para vocês entrarem no site da Ecofault e assinar a petição. Lá tem o link
da petição pública, vocês vão assinar a petição pública e vão ajudar aí nessa luta da Cilis contra a incineração. A gente sempre fala, né, da coleta seletiva, então vamos trabalhar com a coleta seletiva. Vamos separar os resíduos. Vamos ligar lá para a Vânia, mandar uma mensagem lá para a Vânia da Copemar. Ela está sempre disposta a ajudar aí, fazer esse recolhimento desses resíduos e ajudar aí o meio ambiente. A Vânia, toda vez eu repito aqui o número da Vânia para vocês entrarem em contato. O DDD 13, número 988780590. 988780590. Separe seu resíduo, bonitinho, manda mensagem para a Vânia, eles passam aí para fazer a coleta seletiva na cidade inteira e vamos assinar a petição pública lá, que é a luta da Cilis, né, e dos demais ONGs ambientais, para que a gente não tenha essa incineradora aí em Santos, que vai prejudicar toda a Baixada Santista, tá bom? A Elisa chegou aqui, falou boa noite, a correria. Boa noite. Nossa, menina, é que é aquela história, né? Quando se fecha uma porta, você tem que abrir as janelas para o bem-estar da família e para a própria subsistência, né? Então eu acabo trabalhando com outras coisas. Eu falo que eu sou multitarefa. Eu tenho uma lojinha chamada Elisa Presentes na internet. E aí, como é véspera do Dia dos Namorados, todo mundo fez encomenda. Que bom, hein? Que bom. E lá vai eu fazer as entregas, então acabou ficando um pouquinho corrido. Você sabe que perguntaram, eu falei de você, eu falei, ela é professora, né? Inclusive Sim. você estava no Tonico Silva, né? Sim. Até o final do meu contrato eu finalizei, eu trabalhava no EJA, eu comecei no Tonico Silva como professora... era professora assistente, que esqueci o nome agora, esses dias. Auxiliar de classe, que era para ficar com o aluno. Um aluno especial. Isso, auxiliando ele, né, durante as aulas. E aí depois eu peguei salas de aula. Apoio, né? Isso, professor de apoio. E aí depois eu acabei pegando salas de aula mesmo. O Tonico, eu falo que ele é a minha escola do coração. É uma equipe muito nota 10. Eu gosto muito do professor. Eu já havia dado aula no Tonico em 2012, né? Logo quando eu comecei a dar aula no fundamental, que antes eu já dava aula na educação infantil, né? E agora eu pedi remoção e eu tô esse ano no Tonico lá de vez. Mas é uma delícia aquela escola, né? É uma equipe muito, muito bacana. É uma delícia. E aí eu falei, né? E eu falei, que ela é professora, mas é ambulante, mas ambulante, eu falei, é que ela faz tanta coisa que assim, que eu vou falar. Só vendo porque vai chegando as mensagens para mim no WhatsApp, eu vou vendo no Facebook, e aí uma hora vem disso. Sou consultora, trabalho com papelaria personalizada, então se tem alguém aí, olha, fazendo propaganda já, se tem alguém aí fazendo aniversário, você quer homenagear alguém, gente, pode entrar em contato comigo, procura lá, Elisa Presentes, tem muita coisa bacana. É isso aí. Eu faço de tudo um pouco. Filha de baiano, paranaense, não podia dar diferente, né? Eu estava falando para eles no começo aqui, que dessa questão da repercussão, né, da manifestação. Menino, tá dando pano pra manga, viu? E aí eu falei assim, então, qual foi a ideia, né? Até foi a ideia do Danilo, a mesma que ele teve. Eu ainda falei para ele, quando ele me manda mensagem falando olha, amanhã eu estarei com a Elisa, não sei o que, eu falei, você tá copiando a minha ideia, né? Então, recebi o convite de muito bom grado. Estava complicado, porque assim, na verdade, eu falei, gente, eu preciso me dar a minha posição, né? Falar a minha versão e a minha verdade. Acho que ficou uma coisa muito confusa, porque deram a entender uma coisa que não foi verdade, né? Quer contar uma história? Gente, vamos jogar limpo, vamos falar a verdade. E aí acaba, querendo ou não, as pessoas fazendo textos na internet para querer dar a entender, aí depois falam, não, mas eu não toquei no seu nome, mas eu citei o seu nome em algum ponto. Mas aí você fala assim, tá, meu colega, você não citou meu nome, aquela coisa assim, é aquela moça de cabelo curto com a camisa colorida, mas eu não falei seu nome, só existe você. Mas quem está aqui na sala que está de cabelo curto, de camisa colorida, sou eu. Então as pessoas fazem um texto meio que querendo te fazer respingar as coisas até você, as pessoas são tolas, né? E aí acaba que querendo tirar a nossa credibilidade, mas não tira, porque a nossa briga não começou hoje.
As pessoas querem tirar nossa credibilidade fazendo textos, eu falo fantasiosos, porque não sabem da verdade. Mas escuta a minha versão. Qualquer um que me chamar, qualquer pessoa que me chamar, seja A, B ou C, para falar assim, olha, eu quero saber sobre os fatos. Eu tenho como provar, gente. Eu não fiz nada por achismo, sabe? Nada, e eu nem preciso. E aí nisso eu pensei, vamos colocar os pingos nos is, né? Precisa. Porque eu acompanho a luta do Célio, da Lindalva, né? E eu falei assim, tá meio estranha essa história. Então, e o pessoal agora resolveu pegar pesado com o Célio na internet. Eu falei assim, engraçado que ontem a maior parte da live foi falada por mim, né? E aí, de repente, eu acordei hoje olhando um comentário inadequado de uma certa pessoa no Facebook falando do nome. E aí fez questão de nomeá-lo, né? Gente, o pessoal que está aí na internet com seus dedinhos nervosos, digitando, colocando nomes alheios, cuidado, pessoal, porque existe uma coisa chamada injúria, calúnia e difamação. E ninguém está desamparado juridicamente, né? E o pessoal pensa que a internet é terra de ninguém, não é, né? Não é. Tem leis que regulamentam, né? Aí quando chega, aí tem que fazer aquele papel, eu acho que é desastroso, né? Você depois tem que fazer aquele papel de ter que fazer aquela declaração desfazendo, quer dizer, aí sim você perde sua credibilidade. Porque aí você vai ter que vir a público reconhecer que você foi mentiroso, que você fez falso testemunho. Olha que coisa chata. Fica feio. O Célio, ele já andou comentando aqui na live, falou assim, Elisânia, aproveita o programa para falar que eu não sou candidato. Ele tá super nervoso, tadinho. Aproveita. Porque ele falou assim, tá todo mundo falando. É o jeito do Célio se expressar, né? Ele veio de uma outra realidade, trabalhando como ambulante, com comércio, sempre trabalhando nessa área comercial. Então ele veio de uma outra realidade. Ele chega num município onde ele vivencia essa política, eu falo arcaica. Arcaica, porque em qualquer outro lugar que você for por aí, se você apresenta uma oposição, o que as pessoas fazem? Elas tentam te conquistar. Sim. Fazendo a boa política, porque, gente, não confunda levantar bandeira política com políticas públicas. Toda vez que a gente discute uma coisa que é para o bem-estar comum de uma comunidade, é política pública. Então vamos tirar essa coisa da cabeça. E a pessoa é politiqueira. Eu gostaria de entender o que é ser politiqueiro. Discutir políticas públicas é ser politiqueiro? Agora a pessoa confunde política com politicanagem, né? Que é aquele que a pessoa faz por sacanagem, aí é diferente. Que é que o pessoal tem feito bastante aqui em Mongaguá, né? Então, menina. Então, aí eu tava explicando pro pessoal que a gente ia partir do início lá, né? Porque ontem eu tava vendo a live, né? E aí você falou, essa história já começou há 12 anos, né? Não é agora. Tá essa... Fala aqui, fala dali, mas há 12 anos. Conta pra gente um pouquinho aí sobre o início da história até os tempos atuais. Então, assim, eu vim pra cá com os meus pais, a gente éramos 3 crianças, né? Eu tenho mais 2 irmãos, o mais velho e o caçula, todo mundo na minha família é ambulante, pai, mãe e irmãos. E a gente veio pra cá criança, e quando a gente veio pra cá, pra você ter ideia, a faixa onde minha mãe mora, era tudo mato, e a gente morava numa casa de madeirite. A gente veio para cá numa situação bem precária, mas graças a Deus e o esforço e a forma batalhadora como meus pais sempre foram, a gente conseguiu vencer grandes batalhas. Então, quando a gente veio para cá, os meus pais, a forma como eles conseguiram para conquistar o seu espaço, para que eles pudessem fazer o sustento da família, foi através do trabalho como ambulante. Minha mãe já fabricava algodão doce em São Paulo para vendedores e já vendíamos em São Paulo. A gente era criancinha mesmo, né? Tudo tampinha de bingo, escadinha. E aí minha mãe começou a vender algodão doce na areia também. Ela e meu pai. As primeiras fantasias que meus pais tiveram trabalhando na areia foi do Mickey e a Minnie. Tanto que é engraçado que lá na sala da prefeitura, para quem já foi na sala da prefeitura vai lembrar, tem uma foto da entrada da feira de artesanato, aonde aparece a Minnie fantasiada de costas, é a minha mãe. Ela tá na sala da ela era uma figurinha carimbada na cidade, o pessoal gostava de vir, levar as crianças para ver, né, a Minnie fantasiada, ali na feira de artesanato, vendendo algodão doce, era muito bonito. E a minha mãe andava com aquela fantasia, bicho, você imagina, eu criança, e ela tinha dificuldade para visualizar as coisas, né?
Então ela pegava um de nós e levava com ela para andar na areia da praia para passar troco, porque ela não... Ela não tinha muita visão. Na verdade, ela não tinha muita visão. Então, para facilitar na hora de passar o troco, porque às vezes, por exemplo, ela está atendendo um cliente aqui, está vindo um cliente aqui do lado, ela não conseguia enxergar esse cliente, né? Certo. E aí, então, ela levava sempre um dos filhos com ela, levava sempre os mais velhos, ou eu ou o meu irmão mais velho. E aí, a gente sempre indo pra areia com ela. E na época, para tu ter ideia, a gente saía do Trevo do Veracruz, que é a direção de onde era a casa dos meus pais, e ia andando até a plataforma e ela dentro daquela fantasia, cara. Na areia? Na areia! Não tinha bicicleta na época, não. Com aquela fantasia na areia, e a gente ia andando daqui até lá. Eu até falo, meu Deus do céu, como eu me tornei preguiçosa hoje em dia. Antigamente eu andava tranquilamente com a minha mãe naquele sol escaldante de lua, e a plataforma para mim era perto. E aí sim a gente foi trabalhando durante muito tempo. Então imagina, não foi fácil esse nosso começo, né? E aí meus pais conseguiram fazer o ponto ali na feira de artesanato, onde começou a render um pouquinho mais. E aí foi quando a gente teve o primeiro problema político. Porque já vinha daquela historinha de tipo assim, ser perseguido, ai, fulano não trabalha em tal lugar, porque fulano foi contra ciclano, porque não sei o quê, porque ciclano é padrinho de fulano, porque tem um vereador não sei o quê, porque esse daqui é protegido por não sei quem, e já tinha esse mimimi. Só que meus pais não eram envolvidos com política até então. O foco deles era trabalhar e sustentar a família, né? E aí nessa brincadeira, infelizmente, veio a ter a péssima atitude de uns funcionários da prefeitura, onde eles, por problemas, porque o que acontece? Meus pais já pagavam licença naquela época. Minha mãe foi a primeira a exigir licença de algodão doce aqui no município. Não tinha. Tinha licença de raspadinha, de outras coisas assim, de sorvete, essas coisas, mas não tinha licença de algodão doce. Aí minha mãe falou, não, eu trabalho com algodão doce, eu preciso de uma licença para algodão doce. E aí acabou que minha mãe conseguiu essa licença para vender algodão doce. E aí o meu pai começou a perceber que ele estava pagando licença e estava vindo gente de tudo quanto é canto para vender algodão aqui. E aí meu pai falou assim, não, isso não é justo, né? Meu pai sempre ia na prefeitura reclamar. Tô trabalhando lá, encontrei gente de novo lá no ponto, o cara não é daqui, tá vindo de fora, eu tô pagando licença, e aí como é que fica? Tá. Até que chegou um dia que os caras quiseram tirar o meu pai de um ponto que já era dele, ali na feira de artesanato, na entrada da feira, para colocar uma pessoa de fora. Aí não, né? Aí já ficou pesado. Meu pai falou, não, se eu pago licença, eu trabalho aqui, ninguém pode me tirar daqui do meu trabalho. E aí eles arrumaram N motivos lá, e aí deu a confusão que deu, que foi aonde seguraram meu pai, foram covardes, porque foram 3, né? 2 seguraram e o outro socou o olho do meu pai quase ficou cego. A gente perdeu, você imagina que era começo de temporada quando isso aconteceu, e a gente perdeu praticamente boa parte da mercadoria, porque a gente não conseguiu trabalhar mais, começou aquela perseguição. E a gente correndo com a saúde do meu pai, porque meu pai teve problemas sérios na vista, chegou a dar derrame, né? Porque com a porrada estourou veias internas, enfim. E aí, colegas do meu pai que via a batalha dos meus pais com os 3 filhos pequenos, esses ambulantes falaram assim, a gente também está sendo perseguido, a gente precisa se unir. Porque olha que ponto chegou um ambulante ser espancado. Ah não, gente, já deu. E aí se uniram, foram atrás da minha mãe, esse grupo se uniu para se fortalecer e se protegerem. Na verdade, foi um grupo que se uniu para se proteger. Um grupo de trabalhadores ambulantes que se uniu para se proteger. Enfim. E aí começou essa briga aí. A prefeitura... Contra a prefeitura, né? Se proteger da prefeitura. Contra a prefeitura. Que deveria estar ajudando. Lembrando que na época era a gestão do Arthur. Contra a prefeitura, e aí começou todo esse, aí deu até exoneração de funcionário na época, a prefeitura recorreu até a 3ª instância, tiveram essa coragem, mas perderam, meus pais ganharam o direito de trabalhar, olha que absurdo, ser perseguido por um município e ganhar o direito de trabalhar. Então, e aí, a partir dali as pessoas falaram, poxa, teve umas pessoas que lutaram, batalharam, não vamos nos calar. Então se uniu e se formou a Associação de Ambulantes Nossa Gente. Tinha uma pessoa muito querida que inclusive está estampada no muro daqui da rádio, que é o Domênico. É uma pessoa assim, que eu vou lembrar com muito carinho e respeito, porque ele foi assim
muito importante nesse processo da fundação da associação, no auxílio do encaminhamento dela e tudo mais. E aí, com o tempo, quando o Domênico faleceu, né, a gente ficou sem esse amparo jurídico, porque era ele que via essas coisas para nós, tudo isso, né? E a associação deu uma esfriada, porque algumas pessoas que pertenciam à associação ou foram embora de Mongaguá porque não cansaram de lutar, porque chega uma hora que as pessoas cansam, né? E eu não julgo, porque cada um sabe onde o calo aperta. Não vou julgar quem teve que abrir mão, desistir, teve seus motivos. Não é fácil. Todo dia você arrumar uma guerra pelos seus direitos. Todo dia você acordar sabendo que tem que matar um leão. Você imagina, né? Poxa, as pessoas estavam cansadas e algumas pessoas se aposentaram, foram embora do município, algumas faleceram da diretoria da associação, então a associação deu uma leve congelada. E aí minha mãe começou a fazer os trabalhos delas independente da associação, né? Muitas pessoas conhecem meu pai na praia, porque meu pai ele é o tipo de cara que ele pegava o carrinho dele, abandonava o carrinho dele para ir lá servir o outro carrinheiro que estava na praia e que deu problema. Meu pai meio que virou mecânico de carrinho. Que ele mexe com essas coisas, né? E ela só deu essa congelada por esses motivos, mas aí você imagina, a gente veio de 2 temporadas consecutivas, por que teve a reativação? Não é porque é ano político não, tá, gente? Eu sofri na pele o que foi depender do turismo aqui em Mongaguá esse ano. O que acontece? De 2 temporadas para cá, o negócio está ficando cada vez mais feio. Ai, mas a economia do país. Não. É problema de organização no município. Porque eu fico pensando, eles falaram lá para o jornal que nós temos 300 e poucos ambulantes cadastrados, né? Gente, se realmente somente esses ambulantes cadastrados estivessem trabalhando na areia, nenhum ambulante estava precisando de auxílio agora. Nenhum ambulante estava precisando de auxílio agora. Jamais. Ele estava com a sua conta ali positiva, legal, bacana. Mas não é. Chega na temporada, sai ambulante até do buraco da tomada, cara. Aí tu fala, mas como? Você veio trabalhar? Ah, eu tenho autorização. Ah, pode ir lá. Fulano de tal fala por mim, sabe? Fulano falou que eu posso trabalhar. Aí aquela coisinha, daquele jeitinho mal feito e desnecessário. Ninguém aqui está querendo impedir ninguém de trabalhar. A gente só quer que se cumpra a lei. Não tem uma lei orgânica que diz que para tirar licença tem que ser morador do município? Então não tem que liberar licença para quem é fora do município, né? Certo. Então tem todas essas questões. Essa falta e essa ausência de organização e fiscalização trouxe uma concorrência desleal para os ambulantes. Então por isso que teve a necessidade da gente voltar com a associação. E tudo proposital, né? Porque vocês pagam, né, para trabalhar aqui, e quando chega no momento de pico, de alta temporada, vem todo esse monte de gente e acaba tirando o lucro de vocês, o ganho de vocês. Sim, né? É justo. Você imagina, você paga... Depois eles vão embora. Não, e outra, detalhe. E leva o dinheiro embora. Sim, porque a gente gasta o dinheiro e movimenta a moeda local. Agora você para pensar, até algumas pessoas fazendo crítica lá, ai que absurdo vocês falarem que não quer ninguém de fora, quem são vocês, egoístas, não sei o que. Eu falei, gente, existe uma lei, eu só tô falando para se cumprir a lei. Agora, eu falei, gente, para pensar assim, vocês vão lá, alugam um quarto numa pousada, pagam por esse quarto na pousada e quando vocês adentram o quarto tem alguém deitado na cama. Dizendo que vai dormir ali porque o gerente do hotel autorizou. E aí quando você vai questionar com o gerente do hotel, mas eu paguei pelo quarto. Não, mas ele tem direito. Fulano de tal, o dono do hotel falou que ele tem direito. Se você quiser ficar lá no quarto, fique. Se não quiser, pode ir embora. Mas e o meu dinheiro? Não. Seu dinheiro já foi, você não tem direito. É isso que eu quero que as pessoas reflitam. Porque é mais ou menos isso que acontece. É revoltante, é revoltante. Pessoal, tá tendo muitos comentários aqui. Eu já perdi alguns aqui que passou. Os comentários, eu sei que o professor Ivan tinha feito um comentário aqui, Ivan, perdi o seu comentário porque ele não está mais voltando. Vivian Matheus Rodrigues, arroba por causa do sorteio, né? Porque eu falei que quem comentasse ia ter o sorteio da máscara da Mongaguá FM 92.5. Olha, eu acho que eu já vou levar essa máscara embora. Aí tem o sorteio da máscara
E vai ter um brinde que o seu Jair lá que vende livros, brinquedos pedagógicos. Muito gente boa, cara. Eu já comprei muito material didático dele, viu? Ele acompanha a gente aqui, aí semana passada terminou o programa, aí eu fui pegar o celular e ele, Paulo, sorteia um brinde lá que eu vou dar um brinde lá pra você sortear no seu programa semana que vem. Aí eu falei, qual brinde? Ele falou, vou ver. Aí hoje eu mandei mensagem pra ele, falei, qual brinde? Não deu tempo dele ver, né? Mas tem um brinde do seu Jair aí, que sempre socorre a gente aí nas escolas, todos os locais com brinquedos, materiais pedagógicos, né? Quem quiser entrar em contato com ele, ó, o telefone é 997328499. Só mandar um zap. 997328499. E aí a gente vai fazer o sorteio e depois ele vai dar o brinde. Surpresa. Mas essa é coisa boa, porque ele trabalha com muita coisa boa. bacana. Ele trabalha com muita coisa bacana. Eu falo que quem tem criança devia conhecê-lo. Ainda mais agora que estão em casa, ele tem muito material bacana, pedagógico. Para brincar, para criança brincar e aprender brincando, né? A gente fala os professores porque o que acontece também no município? Eu sou professor de educação infantil. Bota a mão no bolso para poder. E de ensino fundamental até o 5º ano, fundamental 1. A gente coloca a mão no bolso para comprar os brinquedos pedagógicos. Sim. Né? Eu dou aula no xodó da vovó, no período da tarde, nível 1. Tem um monte de brinquedo lá. Olha, mas eu não conheço um professor que praticamente ele faz uma mudança toda vez que ele troca de escola. E é coisas tudo que ele compra, não é nada provido pelo município. Muito desses materiais pedagógicos que os professores têm para trabalhar em sala de aula, boa parte é investimento próprio, né? É tudo particular, porque deveria, né, as escolas investirem, principalmente em educação infantil, a gente precisa muito, Fala-se né? de aprendizagem lúdica, né? Mas cadê o material para isso? Então não tem. No máximo, olhe lá de vez em quando uma folha sulfite, né? Isso é uma briga, porque folha de sulfite, folha de sulfite na escola é ouro. E aí tem o pessoal que nem o seu Jair aí que socorre a gente nesses brinquedos pedagógicos. Então, com certeza vai ser coisa boa. Os pais, né? A gente fala, estou falando dos professores, mas que nem a Elisa falou, as crianças estão todas em casa, né, nessa quarentena aí. Sim. Então os pais compraram alguns brinquedos pedagógicos aí, podem entrar em contato com o seu Jair e compra um brinquedo pedagógico para a criança. É bom, né, porque o próprio pai pode fazer uma interação ali em família, uma interação bacana em família, onde a criança fica estressada, gente, trancada, mudou a rotina dela, porque assim, o adulto às vezes para pensar, né, a rotina dele mudou, mas e o da criança? Você imagina, ele ia para a escola, ele tinha os amiguinhos dele, ele tinha um compromisso dele das atividades, ele não tem mais essa rotina. Então isso faz falta, isso traz um desgaste emocional para a criança, né? E aí, de repente, fazer esse momento família com essas brincadeiras, com esses brinquedos, é bem legal e interessante. Tem muito joguinho para se fazer em família. E aí, manda um zap para ele chega com o carro, encosta lá, abre o porta-malas. O problema é que dá vontade de ficar com tudo, né? Aí você escolhe ali, pega seu filho, sua filha, pede para dar uma olhada, tenho certeza que eles vão apontar vários brinquedos ali, livros que eles têm acesso na escola e eles podem se divertir em casa. Então, ó, seu Jair, 997328499. Manda um zap para ele aí que ele vai te atender. Jorge Micena, boa noite, Paulo Tavares. Salve, Jorge! Jorge é vigilante de alunos lá no Cesário. Gente boa, seu Jorge. Neno Silva, Mongaguá é um município diferenciado. Não tem problemas políticos. KKK. Tá dando risada, né, Leandro? Mongaguá não tem problema. Porque realmente ninguém discute políticas públicas em Mongaguá, então não tem problemas políticos. Não tem problemas políticos. Mongaguá tem problema de outra coisa. O Neno também tem. Ele mora em Santos, foi professor adjunto aqui em Mongaguá. Teve problemas. E ainda mais quem vem de uma escola de fora. Eu acho que quando a pessoa chega numa unidade aqui em Mongaguá, meio que se assusta, né? Isso espanta a forma como se é trabalhada, realmente. Professor de Educação Física, igual o nosso amigo Henrique Pereira. Henrique. Henrique. O Henrique tá mais maneiro agora. No começo, tá mais tranquilo, né? Um dia eu acalmou ele. Chegava chutando a janela, ele não tava nem aí, ele saía... ele meu tá amigo mais rock and roll. O Henrique tá mais suave. Olha o Célio Lopes de novo. Nós só queremos melhorias para os ambulantes. Com certeza, Célio. Que tem de mal nisso? Os ambulantes de Mongaguá
é muito desprotegido pelo poder público. Que nem a Elisa falou, né? Se teve que fazer uma associação para se proteger contra a prefeitura, que deveria estar acolhendo e ajudando ali. E engraçado é que assim, a gente nunca fez essa questão de seleção. Só vai entrar na associação quem isso, quem aquilo. Não, a gente sempre foi muito receptivo. Olha, vem com a gente, né? A gente vai se unir para lutar por um bem comum. Até mesmo porque quando a gente foi para fazer a solicitação, inclusive depois eu vou fazer até a leitura do documento que a gente apresentou lá na prefeitura, a gente falou de um bem comum, não foi olhando para o próprio umbigo, não foi pensando em ganhar nada. Houve um respeito com a administração local, porque a gente fez um documento, tudo pautado direitinho, e é até injusto fazer-se uma nota dizendo que não é válida a nossa manifestação, até mesmo porque a gente esperou por um mês para se manifestar, né? Um mês muita gente já morreu de fome. Pensa nisso, Márcio Melo Gomes, põe a mão na consciência. Um mês muita gente já morreu de fome, e é complicado, a gente demorou, porque eu fui diversas vezes na prefeitura para poder tentar falar, entender o que estava acontecendo, por que não foi liberada a cesta básica ainda, e não houve. Outra, da nossa parte, a ideia da gente é que tudo isso tivesse feito de forma aberta, a gente queria que tivesse sido divulgado pelo site da prefeitura, foi eles que preferiram não fazer assim, né? Eles já estavam, acho que mal intencionados, né? Porque então, foi isso que eu pensei depois. Eu falei, acho que houve uma ingenuidade da nossa parte, porque o correto seria sair dessa reunião e a gente já ter feito uma divulgação pública. Olha, gente, nós tivemos uma reunião com o prefeito, assim, assado, foi definido isso, aquilo. Tá ok. Houve uma ingenuidade nossa e também com a nossa correria, cada um, né, com os seus compromissos nas suas casas, outras coisas. Essa pandemia deixou todo mundo muito fragilizado. Ninguém pensou nessa maldade. Olha, por Deus, cara, que tá aí uma coisa... Eu não imaginava que iria ter essa maldade de fazer uma promessa com uma coisa tão séria que é a alimentação e depois ficar brincando, sabe? A gente vai falar que sim só para empurrar com a barriga. Porque parece que foi isso que deu a entender. Não houve uma solução de fato. E o triste, quer dizer, ele é o representante do poder público, da prefeitura, né, do executivo. Quer dizer, brincando com a vida das pessoas. O Célio Lápis, ele coloca assim, olha, na cidade nunca houve um curso de qualificação para os ambulantes. Que é a luta dele também. Eu venho de uma outra realidade sobre o mundo empreendedor. A prefeitura nunca, acho que desde os primórdios, nunca deu aí uma atenção aos ambulantes, né? Não. Olha, para não falar, eu não sou injusto, sou uma pessoa muito justa. Para não falar que nunca houve uma atenção com os ambulantes, independente da bandeira que o Paulinho levanta aí agora, mas na época que o Paulinho entrou, ele teve um respeito com a nossa classe. Ele teve um respeito, eu sinceramente não entendo os motivos que ele teve para sair, para tomar as decisões dele, né? A gente fala que a gente ficou meio que órfão. Quando houve todo aquele processo, que ele foi reeleito, mas ele não pôde assumir, a gente meio que ficou órfão. Eu acho que houve uma ingratidão por parte do Paulinho na época, porque ele tinha suas lideranças aqui no município, tinha o pessoal que confiou e depositou a confiança nele pela boa gestão que ele tinha feito, né? Entende-se assim, mas cada um sabe os seus motivos, como eu falei, cada um sabe onde o calo aperta, mas a gente teve um breve momento onde uma gestão mostrou como se fazer as coisas de forma adequada. Eu não posso dizer pelos outros setores, porque na época eu não atuava na educação e eu não atuava em outros setores, mas como ambulante eu posso dizer que houve um período de paz. Certo. Houve um período de paz e não de perseguições, porque independente da pessoa ter levantado a bandeira dele ou não, pelo menos isso não aconteceu, né? Certo. A classe dos ambulantes. Você falou que, estava falando que tinham 302 ambulantes, eu acho. Então, né? eu não me lembro o número exato, é 300 e alguma coisa, não sei se é 318, foi o número que a prefeitura deu, né? Que tinha de ambulante. Se tivesse só isso e somente esses trabalharem, olha que coisa bacana. E na associação Nossa Gente, né? Quantos tem? Então, a gente tem 70 membros que participam da associação. Como eu falei, a associação ela estava um tanto quanto congelada, então a gente está reativando o corpo jurídico. Inclusive hoje eu estive com os advogados, né?
Eu trabalho com advogados que não são da região, porque como professora, eu não comecei a minha carreira pedagógica aqui em Mongaguá. Eu tive sérios problemas de saúde, eu tive que ir para São Paulo cuidar desses meus problemas de saúde, e eu tive a oportunidade de trabalhar em grandes empresas em São Paulo. Eu trabalhei com um programa de aprendizagem, fui coordenadora de projeto em uma ONG, uma instituição que trabalha no terceiro setor, com projetos sociais para comunidades carentes, promovendo o trabalho de geração e renda. Então a gente capacitava os jovens e os adultos, encaminhava eles para o mercado de trabalho, tinha parceria com a Fundação Casa, onde a gente fazia a reinserção de jovens em LA, né, dentro... Era um projeto muito bacana, um projeto que inclusive diversas vezes eu tentei trazer para o município, porque nós temos um município pequeno, com sérios problemas sociais e que com boa vontade a gente consegue bons parceiros para sanar esses problemas sociais. Então eu consegui ganhar e conquistar toda essa visão vindo de lá para cá, né? E aí a gente chega aí na questão da reunião, né? Da reunião. Aí vocês marcaram uma reunião lá com o excelentíssimo prefeito. Então, o que aconteceu? A gente, como eu falei da questão jurídica, a associação está voltando a se reativar, né? Voltar a andar como deveria estar caminhando. O que aconteceu? A gente faz parte de um grupo que foi formado pelo SERES, chamado Ambulante Legal. Esse grupo foi formado, acho que 2 anos atrás, se não me engano, em plena temporada, que foi meio que para a gente se ajudar. Onde é que tinha produto mais barato? Foi N coisas, né, para a gente se ajudar, para a gente ir se falando. Proteção. Proteção. E ajuda mútua, colaborativa. E aí o que aconteceu? Dentro desse grupo, quando começou a pandemia, gente, nós fomos os primeiros a parar e os últimos a voltar. Nós fomos os primeiros a parar. Foi a classe de comerciante ambulante. Nós somos o primeiro a parar e nós vamos ser os últimos a voltar. As pessoas começaram a se passar necessidades sérias, né? E aí formamos um grupo solidário, onde a gente ia tentando, né? Teve a Elisângela Valese, que formou diversas cestas, que pertence ali ao grupo, e formou diversas cestas para que a gente pudesse fazer a doação para os ambulantes que estavam passando por necessidades. Cada um foi ajudando como pôde. Mas você imagina que chega uma hora que não dá mais, porque seca a fonte, né? Nós não tinha mais condições. E aí eu estava em casa conversando com um colega e de repente me deu aquele... Eu não me lembro qual foi o comentário que ele fez. Falei, caraca, eu não parei de trabalhar porque eu quero. Eu fui impedida de trabalhar. O Estado disse, você não pode trabalhar devido a uma pandemia sanitária que é a Covid-19. Eu entendo, fica em casa. Ok, eu entendo que é por motivos de saúde, né? Mas não é questão da gente ficar mais pobre. A gente não está ficando mais pobre. As pessoas estão vivendo em estado miserável, é diferente, sabe? É diferente a situação. Então, eu falei assim, mas é direito nosso. Gente, vamos fazer os caminhos corretos. Vamos na prefeitura. Vamos fazer um requerimento dentro da realidade, sem nada fantasioso, dentro das necessidades desse grupo. Vamos fazer um requerimento. Ah, mas não vai ser ouvido, mas não sei o quê. Vamos fazer a nossa parte. Né? Vamos dar uma chance. Porque é direito nosso. A gente tem que mostrar também as nossas necessidades para a pessoa entender. Até para depois não falarem assim, pô, mas vocês não vieram conversar com a gente... Né? Não reivindicaram nada, então vocês foram lá e foram atrás da prefeitura, né? Do prefeito, para requerer seus direitos. Isso, aí eu vou pegar o documento aqui para ler. Então, o que aconteceu? O requerimento, se quiser mostrar, você vai ler o requerimento, essa é a foto. Esse foi o requerimento que foi protocolado na prefeitura no dia da reunião, tá? E aí, esse documento quem redigiu foi eu, porque eu sou a secretária da associação, né? Na nova diretoria formada, eu sou a secretária da associação. E aí eu fiz esse requerimento e eu vou ler para ver se de repente eu fui errada, né? Nesse requerimento que a gente fez. Vamos lá. Excelentíssimo senhor prefeito do município de Mongaguá. Eu acho que houve total respeito aqui no início, já mostra, né?
Eu, Maurício Gatti, e aí tem todos porque ele é o presidente da associação, então ele que está, a gente colocou no nome dele, ele é na nova administração, ele é o presidente. Aí tem todos os dados pessoais dele, né? Vem muito respeitosamente de Vossa Excelência, na qualidade de presidente da Associação de Trabalhadores Ambulantes Nossa Gente, requerer uma maior atenção aos ambulantes residentes de Mongaguá. Devido à pandemia provocada pela Covid-19, nós ambulantes ficamos sem poder exercer nossas atividades, consequentemente com prejuízos financeiros irreparáveis, impedindo a muitos de nós a garantir o básico para o sustento e sobrevivência da família. Tendo ciência dessa difícil situação, venho por meio desta solicitar algumas providências listadas a seguir. E aí eu fiz a listagem, são só 4 pontos básicos, porque a gente focou na emergência, tá? Na necessidade emergencial. Vocês foram simples e objetivos, né? Sim, não, e a ideia não era fazer, que nem o pessoal tá falando assim, ai, vocês estão fazendo campanha política, ai, é porque não sei quem valoriza, não foi nada disso, tanto que a gente reconheceu ele como prefeito, que era ele que estava com a caneta na mão, a gente respeitou, que a gente aceitou ir na reunião. Nós ouvimos ele. Poxa vida, estava lá do lado dele. Quem marcou, a primeira pessoa que eu falei antes dessa reunião foi com o Baianinho. O Baianinho convidou, na verdade o Márcio Café convidou o presidente da nossa associação e ele me convidou para ir junto com ele, que é o Gatti. Então foi eu e o Gatti conversar com o Márcio Café e o Baianinho estava presente. O Baianinho falou assim, olha, se vocês forem de forma amigável, a gente vai... Mas a ideia da gente não era fazer guerra nem nada. Só que houve uma palhaçada, né? Não fomos ouvidos. Enfim, não fomos mal intencionados, mas quando nos atenderam, agora eu entendo, pelo menos pela forma como eles estão agindo, que houve uma má intenção, né, por trás aí. Parte deles. Aí eu coloquei os 4 pontos. Recadastramento dos ambulantes para que somente cadastrados residentes de Mongaguá venham usufruir os benefícios aqui requeridos. Porque eu acho injusto. Ah, o cara tem licença em Mongaguá, mas mora lá não sei aonde. Peraí, a gente está falando a gente quer proteger quem mora aqui no município, porque quem mora lá não sei aonde, eu não sei o que o prefeito da cidade onde ele mora está provendo para ele. A minha preocupação é com os munícipes, né? Afinal, a pessoa paga imposto aqui, a pessoa vive aqui. E deveria ser a preocupação do prefeito, né? Com os munícipes. Então... E até mesmo porque agora é a hora ideal para ele fazer o recadastramento dos ambulantes, para saber quem é daqui e quem não é. Por quê? Esse pessoal que aluga a casa para trabalhar só na temporada para manter a sua licença, não está aqui agora. Ele está nos seus municípios, eles não estão aqui agora. Então, acho que esse momento era ideal para ser feito isso. Se houvesse uma boa fé e realmente quisesse fazer transparência. Eu acho que esse é o momento ideal. Certo. Isenção da taxa de renovação e licença de 2020 dos ambulantes cadastrados e residentes de Mongaguá. Engraçado que nesse ponto o prefeito falou assim, olha, a gente não pode trazer prejuízo aos cofres públicos, né? A gente de repente poderia não isentar, mas sim promover. Olha, isso saiu da boca do Márcio. Falei, poxa, que legal ele pensar assim, né? A gente pode promover um evento no município, fora da temporada, tudo direitinho, para que vocês possam, e aí... lançar uma nova data para você não precisar pagar agora, tipo congelar a licença, sabe? Quando voltar às atividades, ele iria organizar, ver lá dentro a forma de promover um evento para que esses comerciantes ambulantes pudessem trabalhar nesse evento e assim pudesse fazer sua verba para pagar o município e quem sabe até lucrar um extra, né? Eu achei muito bacana essa ideia, se não fosse tanta má fé. Né? Nossa, na hora que eu ouvi aquilo eu fiquei encantada, eu falei, caraca, ideia bacana, falei, nossa, legal essa sua ideia. Que administrador. Muito eu falei, cara, que visão, muito bacana, muito legal essa tua ideia, acho justo, eu não acho justo trazer prejuízos aos cofres públicos, né? Ninguém aqui quer deixar de pagar nada, eu acho justo que se faça dessa forma. Aí seria a colaboração, sim, da prefeitura com vocês. Aí eu falei assim, nossa, que coisa bacana, quando tocou-se nesse assunto. Eu até concordei, eu falei, de repente, claro, por que não? Em vez de isentar, congelar para que esse valor seja pago após um evento promovido pela prefeitura. Olha que legal, né? Traz lucro para todo mundo.
movimenta o turismo na cidade, entre outras coisinhas mais. Enfim. Aí veio outro, cestas básicas para os ambulantes mais necessitados. Ninguém aqui está falando assim, olha, pegue todos os ambulantes. Não. Eu acho que cada um sabe da sua realidade. Ah, mas tem gente que vai pegar a cesta básica sem precisar. Gente, cada um sabe. Para com essas histórias de querer ficar medindo a dor do outro. Quem é você para ter esse termômetro? Né? Às vezes a pessoa lutou tanto para ter a sua casa lá toda acabadinha, bonitinha, ter seu carrinho na garagem. Chegou a pandemia, o cara estava sem R$1 lá na conta bancária dele. E aí? Né? E aí quer dizer que por isso o armário dela estiver vazio, ela tem que passar fome mesmo? Não é assim. Né? Vamos parar de fazer esses julgamentos. Então, eu acho que cada pessoa, principalmente a classe de ambulantes, que são pessoas muito guerreiras e trabalhadoras, cara. São pessoas muito batalhadoras. Eu cresci no meio deles. Eu aprendi a ser o que sou crescendo no meio desse grupo. Então, eu acredito que não iria ter essa patifaria dos ambulantes querer pegar cestas sem necessidade, né? Aí coloquei aqui para os mais necessitados. Auxílio financeiro, tendo em vista que, infelizmente, nem todos tiveram acesso ao auxílio emergencial e muitos moram de aluguel. A gente sabe que deu uma série de problemas esse auxílio emergencial do governo, né? Da instância federal, que infelizmente tem pessoas que o CPF não foi reconhecido, tem seus motivos lá. Isso, vários motivos. Teve vários, alguém da família já pegou, o CPF da pessoa deu como um falecido, e a pessoa não conseguiu pegar, e pior que não tem um órgão para você ir lá reclamar e falar assim, ei, eu tô aqui, o que deu de errado aí para me corrigir para poder eu receber? E aí essa pessoa ficou desamparada. Então eu acho que o município tem que ter a sua responsabilidade de atendê-la. Teve gente que questionou falando assim, só o ambulante merece? Eu falei, não, gente, eu pertenço ao grupo dos ambulantes, os demais grupos que se unem façam o mesmo. Isso, estamos dando a categoria de vocês. Eu acho assim, eu não posso abraçar o mundo, eu acho que cada categoria que se una e faça o mesmo, gente, né? Eu posso falar com conhecimento de causa daquilo que eu vivencio, mas eu não posso falar daquilo que você vivencia. Aí, houve o auxílio financeiro, que eu informei aqui. Temos outros temas importantes a ser discutidos, porém, focados na necessidade prioritária que o momento exige agilidade, deixamos para os mais breves os demais temas. Certo de sua compreensão acerca deste anseio dos ambulantes mongaguaenses, fico no aguardo de providências. Quer dizer, vocês ainda ficaram com pena do prefeito e falaram, nem vamos encher mais o saco dele, vamos pedir só esses 4 itens. Porque a gente falou assim, a gente tem muita coisa para ser debatida, para ser questionada, para ser discutida. Eu falo que os ambulantes, eles nunca foi convidado para uma participação. Uma vez eu ouvi uma pessoa fazer um comentário assim, mas quem é um ambulante para poder querer estar numa reunião da prefeitura, de uma organização, de um evento? Gente, nós somos quem recepciona os turistas aqui no município. Quem é o ambulante é um trabalhador, é um batalhador que tem o seu papel e a sua função em toda a cidade turística. Então eu acho que precisa ter um olhar mais respeitoso, né? E aí a gente fez esse documento aqui com tudo isso, apresentou lá para ele e aí ele falou, olha, vamos focar na cesta básica. Os outros a gente vai ver como que a gente consegue fazer, por isso, por aquilo, parará, porque é ano político. Cara, Mongaguá abriu estado de calamidade pública. Com a história do Covid-19, não existe isso. Se você fizer a distribuição de cestas para uma classe que seja ali documentada, justificada e de forma transparente, não tem prejuízo. Ele está tão preocupado com a campanha política dele ser impugnado, dele ter esse prejuízo nas contas, né? Aí eu falei assim, não. Aí ele até falou, olha, se vocês souberem de algum município que fez isso, vocês quiserem trazer para mim, olha, Márcio, eu fiz. Junto com alguns colegas, eu me juntei, eu tenho um documento que é um projeto de lei, que se ele realmente tiver interesse em realmente atender a necessidade do ambulante, eu tenho esse documento em mãos. Eu faço questão, como é algo que gera despesa para o município, a caneta está na mão dele. Só depende dele, na verdade. Mas tranquilamente também poderia ser isso aí encaminhado para o social. Sim, né? Sim. Faltou força de vontade, faltou interesse, na verdade. Aí tem pessoas que ainda perguntaram para mim, o que você tem contra o Márcio Melo Gomes? Gente, eu vou bater nessa tecla pro resto da minha vida. Eu não tenho nada contra o Márcio Melo Gomes. Eu não conheço ele, eu não sou amiga dele, eu não sou vizinha, eu não sou parente, eu não conheço o Márcio Melo Gomes pessoa.
Eu conheço o Márcio Melo Gomes, gestor. Eu conheço o Márcio Melo Gomes, prefeito de Mongaguá. E esse sim eu posso falar. Ele, como gestor, como prefeito de Mongaguá, eu não posso garantir que é má fé, que é ruindade, que seja isso. Mas ou ele está com um grupo muito incompetente trabalhando com ele, e ele precisa rever isso, porque não é possível que passou-se 30 dias e ninguém conseguiu chegar a uma coisa que eu sou leiga na área de direito, sou apenas pedagoga, gente, professora. Conseguir com alguns amigos sentar no sofá e elaborar um documento, sabe? E dentro da legalidade, dentro da lei, não tem nada ali que fira, que traga prejuízos posteriores, nada disso. E atender uma necessidade real, ninguém está fantasiando nada, né? É atender uma necessidade real. Eu acho que faltou aí um olhar humano. Um olhar humano. Lendo alguns comentários aqui, boa noite, Fatiminha, boa noite, Cabral Brilhante, boa noite. Sérgio, não sei se você consegue recuperar, porque aqui no meu celular ele vai muito rápido. Estão passando e vai cortando. O comentário que eu tenho aqui que eu consigo ler, o mais antigo, é o do Célio Lopes, que ele fala assim: todas as cidades têm parcerias com ambulantes local. Hoje tem verdadeiros restaurantes sobre todas. Só aqui está ultrapassado. Mas eu vi que tinha um do Joca, que ele fala da questão do Domênico aí, com os ambulantes. Tem do Joca, tem do Célio. Eu comecei a ler, mas eu não concluí o do Joca, eu queria ter porque aqui no celular ele corta, aí depois eu não consigo ver o que passou. Tem como ler pra gente aí, por favor? Ele fala, quem levou a questão dos ambulantes pro Paulinho na época foi o Domênico. Eu estava junto. Muitos, quando o Domênico falou que ele precisava ajudar o segmento e que ele, Domênico, ia ajudar a fundamentar a associação. E ele foi um cara muito nota 1000. A minha mãe fala que ele foi um paizão. Quantas vezes os caras iam perseguir, a gente ia parar na delegacia com o pessoal da prefeitura. E o Domênico que ia lá. O Domênico já chegou a sair da casa dele de madrugada para socorrer minha mãe. Os caras vinham fazer pressão, querer tirar ela dos eventos para trabalhar. Aí minha mãe ligava: Domênico, eu tô aqui. Ela já tava trabalhando de mulher gata nessa época. Os caras não me trouxeram aqui pra porta da delegacia. E aí o Domênico ia lá, ele foi um paizão, ele era um cara de uma humanidade, bicho, que eu nunca conheci outra pessoa igual. Vou falar pra você, nunca conheci outra pessoa igual. Ele tinha uma humanidade, uma luz dentro daquele homem que, olha, surreal, viu? Só quem conheceu e quem conviveu com ele pra saber. O Joca, de vez em quando tá aqui, conta pra gente aí as histórias, e até em relação ao meio ambiente, que a gente tem trabalhado bastante. Sim, aqui. Nossa, privilégio tem aquele que conviveu com ele. Renata Cunha, minha reverência e respeito a essa categoria da nossa cidade. Trabalhadores merecem todo espaço, consideração e respeito. Célio Lopes, no Rio de Janeiro, o ambulante virou patrimônio cultural. Olha só. Devido à minha Esse página, é o nosso pesquisador. Devido à minha página Empreendedorismo em Mongaguá, pesquiso muito. Ele tá pesquisa aí. Nossa, eu falo pra ele é rato de internet, bicho, porque o cara, olha, se você, às vezes eu tô lá em casa, de repente acordo de manhã, gente, esse homem tem hora que eu acho que ele madruga, não é possível. Aí ele me manda, ele fala: cara, você viu o projeto que tem? Olha, imagina isso aqui em Mongaguá. Olha, tem um projeto assim, assado. Imagina isso lá. Muito bacana. Muito bacana. E é interessante porque, assim, que nem eu tenho diversos projetos também, que eu vou pesquisando em outras cidades, outros municípios, e falo: pô, legal, isso aqui a gente podia colocar em Mongaguá. Que é o que o Célio faz. Ele vai buscando empreendedorismo, ambulante, como é que faz no Rio de Janeiro, como é que faz em Fortaleza, como é que faz... Eu acho que tem boas práticas aí dentro desse nosso Brasilzão imenso, que seria bacana, né? Ser reproduzida. Claro que muitas delas vai ter que ser modelada para o município, para a cultura municipal, mas tem muita coisa bacana aí acontecendo, que eu acho que vale a pena o pessoal ter boa vontade, porque eu acho que tem uma equipe de preguiçosos aí que só Jesus na causa, né? E você está falando, uma cidade, que nem todos falam, né? Uma cidade desse tamanho, pequenininha, 13 quilômetros de extensão, e tão difícil, né? E olha que eu vou falar para você, Mongaguá tem uma natureza maravilhosa a ser explorada positivamente. Nós poderíamos trabalhar com ecoturismo. Mongaguá não precisaria ter ninguém passando sufoco com desemprego. A gente não tem só praia. Mongaguá não tem só praia. Mongaguá precisa ser valorizada na beleza por natureza que ela tem. Ela tem uma natureza encantadora e que quem infelizmente passa reto pela nossa cidade não teve a oportunidade de conhecer.
E eu acho que somente políticas públicas humanitárias e com visão de futuro vai conseguir mudar essa realidade. Políticas públicas, que é o que É isso que as pessoas precisam bastante, entender, gente. Quando eu falo política, é políticas públicas, não é bandeira política, pelo amor de Deus. Não é política não coloque palavras na minha boca. Não, isso. Não é política partidária. Não é política partidária, é política pública. Quando você se junta com pessoas para falar de um bem-estar comum, você tem que entender que você está debatendo, sim, políticas públicas, não política partidária, porque aí já entra em outro viés, né? E muito menos politicagem, né? Politicanagem. Politicanagem, que é o que vem sendo feito aqui já faz tempo. E aí teve essa reunião com o prefeito, teve esse requerimento, vocês conversaram, ficou tudo acertado lá. Quer dizer, você achou que ficou tudo acertado? Aí eles sugeriram. Primeiro a questão da cesta básica, né? Pelo menos foi o que eu mais cobrei. Na verdade, eu não estava nem focado. Eu não tinha nem lembrado dos outros pontos que eu tinha falado. Meu ponto primordial, porque as pessoas já estavam me cobrando demais. E a cesta básica? Então, a prefeitura, né? E as pessoas começaram, eu estou precisando muito, isso e aquilo. E a gente não estava dando mais conta de atender os ambulantes. E não era o nosso papel. Nosso papel, eu acho que a gente paga impostos, né? Houve uma situação aí. A máquina pública, ela tem dinheiro. A máquina pública, não estou falando só de Mongaguá, não, no geral. Quem já trabalhou dentro do departamento, ou quem já trabalhou no terceiro setor, sabe que a máquina pública, ela tem dinheiro. Gente, vocês não fazem ideia do quanto de dinheiro que volta, às vezes, para a instância federal, de verba que retorna, por não saberem fazer bom uso com essa verba. Olha que absurdo! Você fala assim, mas como assim? Tem um município tal de não sei aonde que está dizendo que está sem dinheiro. Gente, se está sem dinheiro é porque tem um péssimo gestor. Porque se faz um projeto bacana e faz bom uso do dinheiro com transparência, o dinheiro vem. O dinheiro vem. É só ter, ainda mais Mongaguá. Gente, me dói, porque Mongaguá é uma cidade que ela faz uma alta captação de impostos. Pelas residências que tem de turística, né? Ela faz casas de veraneios, então ela faz uma alta captação de impostos. E o problema social de Mongaguá se mata com projetos públicos de fato conscientes e humanitários. Se fizer projetos públicos de verdade, cara, você vai ver essa cidade entrar no mapa do mundo. Elisângela Valés está aqui, sou ambulante e guia de turismo, cadastrou também. E realmente a nossa cidade tem muita coisa para ser explorada nessa área. Ecoturismo, turismo religioso e passeios turísticos guiados. Mas infelizmente eles não olham para isso. Temos aldeias que têm projetos maravilhosos para atrair turistas para a cidade. Neno Silva com certeza, em relação ao que o Célio Lopes falou. Renata Cunha. Ela é da minha vibe, discuto políticas públicas. A Renata Cunha vai estar com a gente aqui também. Ai, que delícia. É bom ter pessoas assim, né? Você fala, poxa, tem tanta gente bacana aí, com capacidade, que você vê que tem vontade, que poderia ser bem aproveitado pelo município, não é? Tem muita gente boa em Mongaguá. Você fala, cara, às vezes você fala assim, no Mongaguá não tem mão de obra qualificada. Eu acho que não souberam procurar direito. Estão colocando as pessoas erradas nos lugares errados. Tem muitos profissionais bons, mas não são valorizados, né? Não, e precisa, né? As pessoas precisam. Você, para ter uma valorização nesse âmbito público, em Mongaguá, você tem que puxar o saco, né? Puxar o saco. Ficar lá no Facebook, lá, respondendo as coisas do prefeito, dando parabéns, atacando os outros. Nem vou entrar nesse mérito, porque olha... Abafa, então. Mas a Renata Cunha fala assim, discuto políticas públicas, mas tudo aqui vira uma torcida, como de futebol. É verdade, Renata. Gente, olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nem na minha casa, cara, a gente entra nesse conflito absurdo que entra... Olha, pra você ter ideia, eu falei assim, eu cresci numa democracia tão grande de respeitar a opinião contrária à minha, que pra tu ter ideia, lá em casa funciona assim. Meus irmãos são São Paulinos, meu pai é santista, minha mãe é palmeirense, eu sou corintiana. Para e pensa, cara, eu cresci numa democracia. A gente cresceu, nunca se matou lá dentro de casa, nem por time de futebol, que todo mundo lá é muito apaixonado.
Você acha que a gente vai... a gente tem às vezes a gente nem sempre pensa iguais, a gente também já teve opiniões divergentes referente às políticas, né? E aí a gente debate ideias, conversa, apresenta argumento. Olha, eu vou apresentar meu argumento, vamos ver o que você acha dele. E você apresenta o seu. Quem sabe o seu, né, não me faz refletir e repensar. Eu acho que as pessoas precisam aprender a isso. Não é porque a pessoa tem uma opinião contrária da minha que ela é contra mim. De repente ela está me apresentando uma nova visão para me olhar para o quadro. É verdade. Tá bombando aqui os comentários. Aí só concluindo o que a Renata Cunha falou. Ou você é contra ou você é a favor. Não aceitam a imparcialidade. Isso lá. Entendeu? Ou você tá a favor do prefeito ou tá contra. Acabou. Não é assim. Não tem tipo assim, até que ele fez isso legal, até que isso aqui. Não, mas aquilo ali, ele, zoou. Complicado, né? Não tem. A Elisângela fala assim: o problema de Mongaguá é essa gestão que não tá nem aí pra gente. Verdade, Elisângela. Henrique Pereira, ele apareceu aqui, ó. Vamos ver. Já parece chutando o balde. Vamos ver quanto tem dos 28 milhões de empréstimo? Nosso problema é o só. Nós temos um ladrão egocêntrico administrando a cidade. Ivan Santos, Célio, administração arcaica, ultrapassado, coronelismo 100 anos de atraso. O Ivan Santos falou. Elisângela Valese, hoje infelizmente precisamos nos unir para que nossa cidade volte a ser a princesinha que sempre foi. Henrique Pereira, essa é a minha dupla favorita, lá, kkk. Tá só botando fogo lá. Fogo no parquinho. E a Elisângela, vai Corinthians. Célio Lopes, se hoje fizer uma reunião só com ambulantes pedindo ideia, no mínimo vai precisar de um dia inteiro ouvindo. Um dia é pouco. Ideia tem de monte, né? Agora, tem, basta as pessoas ter boa vontade. Cadê o poder público para ouvir isso, né? Por isso que eu falo, vocês foram até bonzinhos, porque vocês foram com 4 itens, solicitando simples. Sim. Para não esquentar a cabeça. Porque nós somos conscientes. Recadastramento, cesta básica, né? Para quem não recebeu o auxílio emergencial, dá uma força aí. Pé no chão, a gente foi pé no chão. Na verdade, ninguém foi no intuito de fazer palhaçada, a gente foi pé no chão. E aí o que me deixou chateada é que as pessoas quiseram deturpar a nossa ação. No dia que a gente foi fazer a manifestação, tinha apenas 4 pessoas que não eram ambulantes. E aí me assustou quando eu vi aquela nota dizendo que quem estava ali não eram ambulantes, e sim pessoas partidárias. Na verdade, eu acho que a pessoa partidária que tinha lá foi a pessoa que soltou uma mentira dizendo que o prefeito estava em Brasília e que foi a mando deles, né? Acredito. Porque eu não entendi o motivo do porquê a pessoa veio levantar essa mentira lá no grupo. Essas 4 pessoas que eram pessoas porque as mães estavam querendo a cesta. Sim, elas ficaram revoltadas. Elas falaram assim, olha gente, do mesmo jeito que vocês estão falando sobre alimento, nós também estamos com problema de alimento aqui. Estamos com um problema sério de alimentos, onde está sendo entregue para a gente uma cesta que a gente não está entendendo, mal dá para um mês. Elas tiveram suas razões, né? Eu sei porque, pelo lado das mães, eu acompanhei, né? Então lá tem a Valéria Carvalho, tem a Janaína Freires, a Thais Lopes, tem algumas mães ali que estavam articulando. E aí elas estavam, né, colocaram nas redes sociais, vai ter essa manifestação, né, sexta-feira, 10 horas, e aí a gente vai estar lá com os ambulantes, tal. Então, assim, foi algo programado que as mães estariam ali. Então, sim, o pessoal que, de repente, estava ali, que não era ambulante, eram as mães, até reivindicando, porque começou a chegar os kits de alimentos nas escolas, mas aí elas estavam falando que estavam retirando isso. Então, mas o engraçado é que deveria ser padronizado, né? Sim. O mesmo que a pessoa que recebeu na divisa com Praia Grande deveria ser a pessoa que mora na divisa com Itanhaém. Eu acho que de ponta a ponta devia ser uma coisa universal. Não sei como que funciona esse negócio. Deveria, mas aí... Você sabe qual é o problema dos gestores, às vezes, ultimamente aqui em Mongaguá? É que assim, eles se esquecem que eles sentam na cadeira para gestar para todo o município, independente se a pessoa levantou a bandeira dele ou não. Se a pessoa voltou nele ou não, a partir do momento que ele está ali como prefeito, ele tem que administrar para o bem-estar de todos. Isso vale também para vocês, vereadores.
Quando se pensa em fazer alguma coisa, o vereador ele tem que entender, independente se ele vai com a sua cara ou não, ele tem que ser profissional. Independente se você é eleitor dele ou não, a partir do momento que ele entrou, esquece quem foi que colocou ele lá. Ele tem que lembrar que ele é um vereador e que ele tem um papel a ser cumprido. A mesma coisa é o prefeito. Ele está representando todos os municípios. Ele não representa só, de repente, os 600 que votou nele. Isso, ele tá representando todo mundo. Isso, ele está ali para prefeitar para o município inteiro, ele está ali para ser vereador para o município inteiro. A partir do momento que ele ganhou e sentou na cadeira, não importa mais quem colocou ele lá. Ele é vereador do município de Mongaguá, não é vereador de 600 ele não é vereador somente dos eleitores dele. Mas você sabia que as pessoas aqui têm dificuldade de entender isso? Porque eu já ouvi... olha, eu já tive... O assessor já teve a coragem de falar para mim assim, mas você não apoia ele? Mas que isso tem a ver? Só para me entender. E sabe que é que tá a burrice, porque de repente, se ele faz algo, o vereador, o prefeito faz algo para os ambulantes, que é toda uma categoria, sim, ele não está fazendo individual, vou te ajudar, não. É uma categoria. É um grupo tão homogêneo que, para você ter ideia, tem gente, Márcio, tem gente que, por incrível que pareça, cara, te defende ele. Fala, não, mas ele está tentando fazer. Falei, então ele tem que se esforçar um pouco mais. Bastante mais. Tem gente que é dele. O nosso grupo é tão homogêneo que a gente tem gente que tem as suas bandeiras partidárias A, B e C. E a gente respeita, tanto que o tempo todo a gente fala, a gente não vai falar sobre partidos, né? Qual o partido de cada um? A gente vai falar sobre política pública. A Janaína Freires vem aqui e ela é uma das representantes das mães que estavam na luta pelo kit de alimentos, né? Pela cesta básica. E a gente até conversou sobre isso. Se, assim como ele havia prometido para as mães lá, no caso para vocês também, tivesse cumprido, não teria acontecido nada disso. Não teria. E outra, a gente não fez do nada, sabe? Acordamos hoje, vamos fazer a manifestação. Não, eu tentei diversas vezes ir até a prefeitura entender o que estava acontecendo e por que não foi disponibilizado as cestas. E no dia da reunião que teve com o prefeito, ele sugeriu que a gente formasse uma comissão entre nós lá, escolhesse uns 5 integrantes, para que a gente pudesse ir debatendo referente a essa pauta, né, esse requerimento, e vendo como que a gente poderia colocar isso em prática. Isso foi uma sugestão dele. E nós estivemos lá, acho que 2 dias depois, se eu não me engano. E a gente fez essa reunião com o diretor do comércio, né, tinha uma outra funcionária lá, tinha pessoas que representavam lá a prefeitura. E aí a gente fez a sugestão de se colocar isso nos sites oficiais da prefeitura, porque ninguém queria fazer nada para esconder. Mas aí, né, vai virar bagunça. Não, tudo bem, se o problema é que você quer atender emergencialmente somente aqueles necessitados, vocês conhecem os ambulantes, vocês poderiam. A gente, não, tudo bem, a gente vai atrás dos ambulantes. E aí eu me solidarizei e falei assim, se vocês quiserem eu faço o cadastro, para mim não é problema nenhum. Mas foi sob a orientação da prefeitura. Não foi isso que saiu da minha cabeça. Você é ambulante? Então vem cá, me passa os seus dados aí que eu vou fazer seu cadastro para você receber uma cesta básica. Não foi. Foi uma orientação, e eu acho que se tiverem hombridade, ainda bem que eu tenho testemunha, gente. Nada do que eu falo, eu não tenho como provar. Eu falei, tanto que eu sempre digo, eu sou responsável por tudo que sai da minha boca. Eu não posso ser responsável pelo que sai da boca do outro. Mas da minha eu sou. Então eu tenho como provar tudo que eu falo. Tudo que a gente fez foi sob orientação da prefeitura. Teve algumas pessoas que falaram assim, tem ambulante que nem ficou sabendo. Então cobra a prefeitura, porque foi a prefeitura que sugeriu que nós fizéssemos o cadastro assim. Porque a ideia da gente coloca um carro de som na rua e coloque no site da prefeitura. A gente queria que o recadastramento fosse feito através do site da prefeitura, por via oficial e com carro de som, e que fosse divulgado também a questão da cesta básica para aqueles ambulantes que tivessem necessidade, fosse com as suas licenças até a prefeitura. A ideia da gente é que fosse de forma aberta, a gente não queria que fosse de forma fechada. Em momento nenhum a gente pediu segredo, sigilo, nada disso. Mas a gente respeitou o momento e a forma como eles... Tanto que eu não fui na internet. Acho que esse foi o meu erro. Hoje em dia, repensando, se eu pudesse voltar atrás, eu teria feito isso. Eu teria aberto, olha, gente, a gente esteve na prefeitura, agora vamos aguardar. Porque ficou a manifestação como se fosse do nada, né? Do nada. Tanto que eu falei assim, as pessoas estão começando a alegar demência. Eu fiquei tão nervosa. Mas as pessoas estão começando a alegar demência. Poxa vida, Guinho, você estava lá, né? O Baianinho, que foi quem eu conversei inicialmente para ter essa reunião, ele estava lá. Em andamento já está. Então, o que aconteceu aí?
Né? Por que de repente no dia lá rasgou elogios pra gente, dizendo que nós éramos um grupo organizado, que isso, que aquilo, que nos respeita, que acha bacana que a gente venha procurar, e de repente toma essa atitude? Vou te falar uma coisa. Difícil, né, entender. A mesma fala que foi feita para as mães, quando ele recebeu lá algumas mães na questão da cesta básica, ele recebeu foi a mesma fala que fizeram para as mães. Não, vocês estão no grupo organizado, parabéns, não sei o que, a mesma fala. Modus operandi. Pelo jeito voltou, só rebobinou a fita, né? Foi a mesma fala. Tá bombando de comentário aqui, a Elisângela Valese falou: aqui, enquanto o coronelismo não acabar, seremos obrigados a brigar por nossos direitos. Ivan Santos: ambulantes fazem parte das soluções e não dos problemas. Célio Lopes: fora os ataques que sofri no dia de hoje. Gente, você acredita que teve pessoas que citaram o nome dele? Citaram o nome dele diretamente. Eu achei estranho, porque eu falei assim, você chegou a assistir a live que teve ontem? Assisti. Praticamente mais que 50% do tempo, quem é que falou? Você. Então, eu não entendi por que o ataque... Ficou lá de cantinho, lá, de vez em quando fala uma coisa. Então, eu não entendi o porquê que o ataque veio ao Célio Lopes. Eu não entendi. Se o tempo todo eu falei, gente, eu sou responsável pelo que eu faço, né? Eu sou responsável pelo que eu faço. Então, eu já chamei a responsabilidade para que as pessoas entendam que ninguém está se escondendo. Ninguém está fazendo nada, e agora eu vou ficar com vergonhinha por uma manifestação mal feita. Não. E outra, eu não tenho vergonha por não ter ido grande massa de Mongaguá, porque assim, como a gente está em período de pandemia, muitos dos ambulantes são pessoas, alguns já têm mais idades, grupo né? De risco. Né? São do grupo de risco, tem seus compromissos em casa, tem criança pequena, vou deixar a criança pequena em casa para ir? Não. Temos seus motivos, eu não julgo quem não foi, eu jamais vou fazer isso, não julgo, cada um sabe onde o calo aperta. E teve pessoas que não foi por medo de represália, né? Teve pessoas que não foi por receio. Infelizmente, a maior parte, eu sinto isso também na educação, as professoras acabam não falando por medo de represália, por medo de perseguição, né? Que a gente sabe que é o que acontece aqui no município. Alguns até falam, você fala pra mim assim, você fala demais. Eu já fui perseguida. Eu já ouvi muito isso, viu, assessor? Cuidado com esse tipo de comentário que você faz. Falei, gente, eu não tô falando pra esconder de ninguém, né? Eu sempre fui uma pessoa meio polêmica. E a gente sente na pele, mas a luta não vai acabar por causa disso. Não. Elisângela Valese: a única coisa que pedimos foram que nossos direitos fossem atendidos. A fome tem pressa e a criança não come promessa, é verdade. Sim. Inclusive isso foi um dos nossos jargões. Nossos bordões, quer dizer. Henrique Pereira: Mongaguá está atingindo marcas incríveis. Livro dos piores recordes. Pior cesta básica do Brasil. Estou fazendo um levantamento das outras cidades. Nenhuma cidade foi tão medíocre como Mongaguá. Só que assim, a gente sabe disso, que nem o Henrique, o Sérgio, o pessoal faz os levantamentos, faz os apontamentos, só que não adianta falar isso para eles, mostrar para eles, porque eles não querem ver, Então o Henrique pode até faz aí como foi Praia Grande, Santos, São Vicente e tal, pode pegar até os municípios da região, mas sempre vai ter alguém ali nas redes sociais para defender o prefeito, para dar parabéns. Eu vou falar uma coisa. Eu não julgo, tanto que uma vez eu estava conversando com uma pessoa na internet, fiz um comentário logo a seguir de um comentário que ela fez, e aí no final a gente acabou rasgando elogios uma para outra, né? Eu falei, você tem a sua posição, gente, eu jamais. Eu não arrumo briga política com ninguém por causa disso. Tanto que tem pessoas que falam assim, eu estou perdendo amizades por causa de política. Eu não perco. Eu tenho muitos amigos meus, colegas, conhecidos, que têm os seus motivos para estarem lá. Eu não vou julgar. Nem todo mundo é vendido, não. Nem todo mundo é comprado, sabe? Cada um, que nem eu falei, cada um sabe onde o calo aperta. As pessoas têm os seus motivos. Eu não vou julgá-las. Mas, ao meu ver, para mim, infelizmente, não está sendo uma gestão que merece a minha atenção. Eu falo como cargo de confiança que fui, do professor Arthur. Quem me conhece sabe que eu fui diretor do Cesário ali durante 5 anos. Cesário. Só que assim... você é cargo de confiança do professor Arthur, o professor Arthur é isso, é aquilo, tal. Só que eu nunca fui para a rede social atacar ninguém. Não, eu não tinha nem tempo. Eu ia fazer o meu trabalho, fazia da melhor forma possível para mostrar do porquê eu estava ali como diretor daquela escola.
Só que em nenhum momento, de tudo que se falava ali, nunca fui lá na rede social atacar ninguém. Mas você sabia que eu conheço pessoas que é cargo de confiança, que é cargo de indicação, e que nem por isso ela desmerece o trabalho que ela faz. Eu conheço profissionais, quando eu estava na escola, teve escola que eu estive, que sinceramente os seus gestores têm o seu valor, independente de ele ser cargo de confiança ou não, dele ter sido colocado ali. Há pessoas e pessoas. Então a gente não pode desqualificar e nem desmerecer. E é o que eu digo, e que eu te falei, eu pedi remoção pro Tonico esse ano, eu estou no Tonico, e eu falei isso pra Duda, que é a diretora. Eu falei, Duda, eu pedi remoção pro Tonico por sua causa. Ela é uma pessoa demais, né? Eu confio em você e sei que você nunca vai entrar nessas questões de politicagem, sua metodologia é trabalho. Vamos trabalhar. Eu sou suspeita a falar porque eu sou apaixonada por ela. Eu sou apaixonada por ela. Você falou, é que nem eu falo, você vê, tem pessoas que trabalham, que nem a gente vai usar o exemplo do Tonico Silva. Cara, quem é que tem o que falar do trabalho como a coordenadora de vocês lá? Simone. Cara, Simone é nota 10. Eu conheci a Dani quando ela ainda dava aula lá na outra escola, na Flórida Mirim. Gente, é uma professora nota 10. Então, assim, não adianta a gente vir querer... Tem muitas pessoas que estão trabalhando aí, atualmente, eu acho que elas precisavam ser mais valorizadas. Elas trabalham muito bem, muito bacana. Eu sou super fã do trabalho da Duda, porque eu vejo que ela administra as coisas com um carinho imenso, ela é super ali, ela gosta das coisas tudo organizado, tudo muito... dá aquele puxão de orelha de mãezona, né, quando ela vê as coisas ali bagunçadas. Mas você vê que quando você tem uma gestão legal, a coisa funciona. Quem hoje em dia não quer um filho no Tonico Silva? É verdade. Não é? Continuando aqui os comentários. Henrique Pereira, parabéns aos ambulantes, eu estou na cidade, contem comigo. Que o Henrique ele vem para Mongaguá, vai para Jundiaí, né? Aí tem o pai dele em Cubatão, o pai e a mãe em Cubatão. Então ele fica, mas ele tem casa em Mongaguá. Ele fica nesse trânsito. Não, ele tem. Né? Mas... Ele tem o coração, eu falo que ele tem o coração em Mongaguá. Aí dá aula em Jundiaí, aí a família mora em Cubatão, então ele fica nesse trânsito aí. Você imagina, cara, a pessoa que dá aula em Jundiaí vem conhecer a realidade. É outra realidade. É outra realidade. Célio Lopes, valeu, Henrique. Elisângela Valézia, o kit que as crianças recebem é um, e no EJA outro. Será que é porque a turma do EJA tem título? Fica a questão. Renata Cunha, aqui eles se repartem por bairros. Os vereadores, cada vereador tem um bairro? Um loteamento? Célio Lopes, hoje recebemos muitos apoios de vários lugares do Brasil. Isso aí, Célio. Ivan Santos, observem, as pessoas que atacam são pessoas que têm interesse próprio. E na maioria das vezes sinistros. É verdade. Renata Cunha, fazem literalmente um loteamento da cidade. Henrique Pereira, qualquer classe disposta a lutar contra esse tipo de gestão autoritária, conte comigo. O Henrique tá aí para o que daí vier, né? O Henrique gosta de fervo. Elisângela Valese, esses vereadores não trabalham para o povo, eles estão trabalhando para eles e para o prefeito. Mas se esquece que quem paga o salário deles somos nós. E o povo unido jamais será vencido. Governe para todos. Célio Lopes, Elisa, faça o convite de novo. Qual o convite? É que ontem eu fiz o convite para que... Eu falei assim, gente, eu não estou fazendo essa manifestação em prol de nenhuma bandeira partidária, não. Estou fazendo essa manifestação em prol de um bem-estar de um grupo comum, né? O bem-estar coletivo de uma classe, que é os ambulantes. E aí eu convidei, porque muitos dos que estão lá hoje em dia como vereador me conhecem, né? Zé Pedro me conhece, porque a gente já trabalhou para a campanha do Zé Pedro em anos anteriores, tanto que a gente até falou assim, a gente tanto foi decente, porque quando a gente trabalhou na campanha do Zé Pedro, eu nunca me esqueço, quando ele foi fazer a apresentação dele lá na porta da casa da minha mãe, que as pessoas começaram a falar assim, ixi, então quer dizer que a gente vai ter que apoiar o Arthur? Eu falei, não, o nosso vereador é o Zé Pedro. Mas ele não é nosso candidato a prefeito. A gente deixou isso bem claro quando a gente fez o apoio a ele. Eu falei, poxa vida, ele me conheceu dentro da minha casa. Ele conhece o nosso caráter e a nossa personalidade, o quanto que nós temos a personalidade forte e decidida. Olha, é pau, é pedra, é pedra. A gente não deixa sombra de dúvida sobre isso, né? E o Guinho me conhece há muito tempo, muito antes de ser vereador. Ele sabe da minha forma de me expressar, ele sabe do que eu penso.
ele sabe da nossa hombridade. O Ari, mais do que ninguém. Eu falo que o Ari é um cara que ele faz as coisas dele de forma que eu discordo, mas engraçado, é um dos poucos que pode estar na banda de lá, mas que a gente debate ideias o tempo todo, bate de frente o tempo todo, fala que ele está errado, mas ele entende, assim como, né, eu não vou dizer que eu entendo, mas respeito. O Baianinho, cara, o Baianinho me conheceu faz pouco tempo, mas pô, que sacanagem, o cara teve uma pré-conversa comigo, né? Aí de repente agora se fazer de conta que nunca me viu, nunca me conheceu, agir dessa forma, complicado, né? O Márcio, aí eu falei assim, tá na hora de convidar todos, eu não tô levantando bandeira não, vem todos vocês nessa briga com a gente, os 13 vereadores, todos os candidatos a prefeito, todos que são pré-candidatos a prefeito aí. Então eu não vou fazer o convite direcionado para uma banda só. Estou convidando todos. Vem aí, Carlão é candidato a prefeito também, não é? Então, que vem aí, aí dar a sua opinião referente à nossa ação como ambulantes, né? Que vem aí falar o que vocês acham de tudo isso que está acontecendo. Vem aí, Carlão, o Renato Donato, Casabranca, Jaqueline Ivanoff. Nossa, que discuti cara, já discutimos super ideias com essa menina. Eu acho ela uma menina inteligentíssima. Então, assim, eu não estou levantando bandeira de ninguém. Eu estou levantando a bandeira do ambulante, a necessidade do ambulante. E aí eu deixo o convite em aberto para todos. Seja você que vista a bandeira A, B, C ou D, vem com a gente. Ninguém está querendo olhar só para o próprio umbigo, não. A gente está querendo aí um bem-estar comum, coletivo. O convite está aí, então, hein? Está feito. Vamos terminar de ler aqui os comentários. Henrique Pereira, quem tem que ter vergonha não são vocês. Porque o pessoal quer fazer chacota com o nosso nome, dizendo que nós somos meia dúzia. Bom, primeiro, não era só mais meia dúzia, tá, gente? Dobrou a quantidade. Mas, enfim. Elisângela Valese, pedimos que fosse apenas os que não fossem do grupo de risco. E muitos que não eram do grupo de risco não foram, até mesmo por medo, que foi o que a Elisa falou. Henrique Pereira, político tinha que ter medo de fazer o que esses caras fazem na cidade. Correto era pegar esses caras e jogar dentro de uma enorme lata de lixo. Henrique é aloprada. Elisângela Valese, está mais que na hora de nos juntarmos e denunciar tudo ao MP e acabar com essa mamata. Ou trabalha pelo povo ou cai fora. É bem isso. Quem sentar na cadeira tem que entender que vai sofrer essa pressão. Ou faz bem feito ou cai fora. Não tem outro jeito, né? Cuidado a elogiar pessoas que são realmente maravilhosas. Amanhã eles mudarão para pior. Mas aí vai de cada pessoa, né? Não tem jeito. Gente, eu não posso dizer pelo amanhã, eu posso dizer pelo agora, né? Cividanes, boa noite, Paulo, Elisa Zani e a todos os telespectadores. Boa noite, amigo. Boa noite, presidente. Elisângela Valese, nós fomos para a rua, não por partido. Políticos, fomos para a rua para lutar pelos nossos direitos. Valoriza o ambulante legal. Os cividanos falam, a PDT estará presente em qualquer situação com o povo. Então, assim, foi uma manifestação legítima dos ambulantes, né? Havia algumas mães ali participando e não tinha nada de ato político. Não, acho que as pessoas se equivocaram, porque assim, a gente tem pré-candidatos, mas, gente, não tem nada a ver Alice com bugalhos, porque assim, não é porque a pessoa se tornou pré-candidata que a pessoa deixou de ser o que ela era. A pessoa já era ambulante, se tornou pré-candidata, então ela não tem direito de brigar pela classe? E outra coisa, né? A briga não começou hoje. Tem muito tempo que está essa briga aí. Pela organização. Quando a gente fica próximo às eleições... tudo vira motivo político, né? Tudo vira motivo político. Para querer desqualificar a solicitação. Então, a hora que eu falo assim, gente, então eu falo o seguinte, esquece que é ano eleitoral e só leia o texto e se atente somente ao texto, ao que foi feito no requerimento. Só isso. E aí me responde, é justo o que foi solicitado? Pronto. Elisa, para a gente concluir aqui, teve aí mais um outro momento, agora que foi a questão lá de falarem que vocês estavam indo com plaquinhas
Não. Eu quero nomes. Eu quero nomes, porque eu também não estou entendendo. Quando eu fui questionar. Você falou, né, que teve uma publicação. Não, quando eu fui questionar a publicação que fizeram falando que uma nota de repúdio, eu fui questionar, falou, não é com você, acredito na sua idoneidade e tal, que não sei o que. Eu falei, então tá, então se tem uma maçã podre, uma pessoa agindo de má fé no meu grupo, eu sou a maior interessada em querer saber. Sou porque eu não faço questão de ter uma pessoa que está agindo de má fé dentro do grupo. Olha, eu vou te falar, pensa numa classe de pessoas de hombridade, são os ambulantes. Não é porque é ambulante, é porque não é fácil não trabalhar como ambulante não, cara. Tem que ter coragem, tem que ter muita coragem. Só de pensar eu já canso já. Só de pensar. Se ser professor é difícil, vem ser ambulante. Agora tu imagina, são os dois. Professora é ambulante. Elisa, então, como eu tinha falado no começo, a gente... Olha, bom de comentário aqui. Eita. Bom, muita gente comentando, né, dando apoio. A Edna agora falou aqui, estão pensando que vamos... Edna Márcia, estão pensando que vamos parar? Vamos parar não. Agora que engrenou, né? Então, mas agora não é nem que a gente queira parar. Eu acho que assim, agora que já que todo mundo quis jogar... Questão de honra. É questão de honra. Questão de honra. Eu estava conversando hoje, eu estava me alinhando com o corpo jurídico que veio para dentro da associação, e aí vai o meu agradecimento, doutor Francisco. A gente estava alinhando muitas coisas para a gente colocar as coisas de forma bem organizada. E aí eu falo para os ambulantes, quem vier com a gente nessa luta, não fiquem preocupados de terem licença cassada, de serem prejudicados ou perseguidos. A gente tem um grupo, um corpo jurídico forte e verdadeiro que vai lutar por todos nós. A gente não vai deixar ninguém na mão por perseguiçãozinha barata, não. Isso não vai acontecer. Eu acredito que, assim como diz o Márcio Melo Gomes, que ele não compactuava com muito do que acontecia na gestão que ele estava anteriormente. Então vamos ver se ele coloca isso aí em prática, né? Zero perseguição. Vamos fazer o sorteio aqui, ó. Máscara da Mongaguá FM. E a minha? Tem o meu nome aí já? A nossa rádio. Máscara 92.5. Mongaguá FM, nossa rádio. Vamos sortear essa máscara primeiro e depois a gente sorteia o seu Jair. O seu Jair, ele assiste a gente. Tanto que acabou o programa semana passada, ele já me mandou mensagem. Capricha no brinde aí, seu Jair, ó. É brinde surpresa, mas capricha. Primeiro vamos sortear a máscara. Pega um papelzinho, Elisa. Vamos ver para quem foi. Todo o pessoal que fez comentário está participando do sorteio. Elisângela Valessi, amiga, é sua! Deixa eu mostrar aqui. Elisângela. Olha, gente, não foi boicote não, tá? Ganhou a máscara da Mongaguá FM 92.5, Elisângela. Agora, brinde especial do seu Jair. Capricha no brinde, seu Jair. Escolhe algo especial aí, né? Surpresa. Brinde especial do seu Jair. Quem quiser entrar em contato com o seu Jair, o telefone é 997328499. Só adicionar nos seus contatos aí, mandar um zap. Que ele gosta com o carro aí, é só escolher lá os brinquedos pedagógicos, livros, que a criança quiser. Ele está aí para auxiliar. Quem vai ganhar o brinde surpresa do seu Jair? Cividanes Ramos. Ah, o Cividan. Ué, ele é Ramos? Tá aqui, ó, Cividanes. Cividanes Ramos, essa eu não sabia. Cividanes eu sabia Ramos. Que ele era Rodrigo Cividanes, agora o Ramos eu descobri. Tem um C no começo, inicia com C. C, Cividanes Será Ramos. Que acho que é Carlos Rodrigo Cividanes. Cividanes ganhou um brinde surpresa aí do seu Jair. Seu Jair que vende livros, brinquedos pedagógicos, atua na área da educação aí. E a Elisângela Valese ganhou a máscara da Mongaguá FM 92.5. Elisa, para concluir, de repente tem algo aí que você pensou, quando chegar na rádio eu vou falar e tal, e a gente não abordou, né? Ou quer deixar sua mensagem final aí para os ouvintes da Mongaguá FM? Na verdade, o que eu gostaria de falar é assim, gente, independente de ser ano político ou não, nunca deixe ninguém descredibilizar uma luta para um bem comum. Eu acho que isso é importante as pessoas refletirem sobre isso.
Políticas públicas, elas devem ser discutidas o tempo todo, o dia todo, a todo momento, porque a gente fala de um bem comum, não é só para privilegiar a mim, não é só para privilegiar ele, ou fulano, ou bertano, ou ciclano. É para que haja uma organização e que as coisas tenham um bom funcionamento. Então, nunca deixe de discutir políticas públicas e tire esse pensamento de que, política é ruim. Não, ruim são as pessoas que não fazem ela com qualidade. Elisa, muito obrigado pela sua participação aí. Acho que pelo agradeço. Menos deu para tirar as dúvidas aí do Espero, pessoal, né? Para eles terem um melhor discernimento aí na reflexão que eles podem fazer. Sim, eu continuo esperando o contato da prefeitura para que possa nos chamar para desfazer esse embaraço, porque ficou desagradável. Sim, mal entendido aí, né? Pessoal, muito obrigado aí pela participação. Bom de comentário hoje. Depois eu vou curtindo lá, respondendo, e a gente vai, né, cada dia mais melhorando o programa. Muito obrigado a Elisa pela participação também, por estar aqui com a gente nessa, né, hora e meia aqui, né? Eu passei batido, porque da outra vez liberaram pra gente, o programa era 1 hora de programa, das 7 às 8, né? Aí liberaram uma meia horinha pra gente a semana passada. Essa semana eu já peguei. Já tomou posse. Quando eu vi o relógio aqui, já tinha passado, eu falei, vou até o entender. Já tomou posse. Muito obrigado, pessoal, por acompanhar a gente. Obrigado aí pela audiência. Até a semana que vem com mais um programa Educação em Debate. Boa noite e até semana que vem. Boa noite.